Eu conheci o presidente em 1983, foi o primeiro ano que eu vim para o Futebol Clube do Porto. Ele já era presidente do Futebol Clube do Porto. A minha convivência foi sempre muito boa com ele. Tive 20 anos de Futebol Clube do Porto. Ele faz parte da minha história, eu faço um bocado parte da história do clube com ele como presidente. Ganhei todas as medalhas que eu ganhei, ele já estava como presidente. Tive uma relação com ele sempre excelente, nunca tivemos nenhuma discussão e por isso, para mim, foi um bom presidente. Eu acho que ele entrou em 82, eu entrei em 83 e a partir daí tivemos sempre bons resultados em todas as modalidades. Por isso, foi um excelente presidente, continua a ser um excelente presidente e espero que ainda seja muitos anos. Claro que toda a gente fala que ganharam tudo no futebol, mas acho que também ganhamos tudo nas outras modalidades. Aquele museu é um museu excelente que vai ficar também sempre, vai ficar sempre marcado. Por isso acho que toda a história, tudo o que ele fez vai ficar para a história. Aquilo que eu mais me lembro dele foi que não estava à minha espera no aeroporto quando fui campeã olímpica, mas depois fez uma surpresa muito grande e estava na minha terra quando toda a gente achava que o presidente do Futebol Clube do Porto não ia estar à minha espera, que tinha sido campeã olímpica. Eu cheguei e o presidente do Futebol Clube do Porto estava à minha espera na minha terra, por isso eu nunca me vou esquecer, mas ele esteve sempre presente nos momentos maus, nos momentos bons, porque também tive momentos maus, e ele também era das pessoas que me ligava nos momentos maus. Acho que mudou o Futebol Clube do Porto e temos que lhe dar muito valor. Jorge Nuno Pinto da Costa, obviamente, que tem sempre um impacto bastante positivo. Acaba por ser uma pessoa que nos dá, ou que nos acarreta a responsabilidade, mas é uma responsabilidade positiva, é uma responsabilidade de gosto, até porque, sendo ele o presidente mais vitorioso do mundo, o presidente que talvez todos os clubes gostavam de ter, e poder ter, eu falando de mim, que sou portista de Gema, como todos sabem, acabo por ser um felizardo em poder ter na minha vida, porque acaba por ser um exemplo a seguir, não só na vida desportiva, mas em tudo o que é a vida social, e é um exemplo para todos. Acabo por ter uma história bastante engraçada com o nosso presidente, uma história que para mim é bem marcante. Refiro-me à minha vitória no Alto do Malhão, na volta ao Algarve em 2017, quando eu estava já na parte final da etapa, subida acima, Malhão acima. Faltavam mais ou menos uns 600 metros, e essa subida tem uma curva apertada à direita, e quando faço a curva deparo-me com uma pessoa aos gritos no meio da estrada, como se de um adepto se tratasse. E quando eu acabo por me aproximar mesmo lá perto, vejo que era o nosso presidente a vibrar como se costuma dizer, como um maluco. Mas de facto foi algo que me arrepiou bastante naquele momento, e eu tinha a felicidade de estar em primeiro, acabei por vencer a etapa, e acima de tudo essa memória ficou-me guardada para mim, ficou-me guardada no meu coração, porque acabei por ver a felicidade dele, e senti que lhe dei uma alegria enorme, e para mim foi muito gratificante. É uma memória que jamais esquecerei da forma emotiva como ele também festeja os nossos triunfos. Tinha vindo um ano mais cedo, portanto, um ano antes do Jorge não ter sido pela primeira vez eleito como presidente do Futebol Clube do Porto, mas já ele andava nesta casa, portanto acompanhava. Lembro perfeitamente da forma como ele vibrou com a nossa primeira Taça das Taças, que foi talvez a última prova na altura do Américo de Sá. Portanto, a primeira prova europeia do clube. Portanto, lembro perfeitamente, era um homem muito atento em todas as modalidades. Felizmente para o Futebol Clube do Porto, ele em 82 passa a ser o nosso presidente, e ao longo destes 40 anos tem sido aquele sucesso
que tem acontecido e que nos dá todas estas alegrias. Cruzei-me como atleta, como dirigente e como amigo, porque ao fim e ao cabo, ao longo destes anos, nós cimentamos uma amizade muito sólida. Eu recordo perfeitamente do primeiro título nacional, do Futebol Clube do Porto sempre. Lembro de termos ido a São João da Madeira a disputar um jogo que era terrível, em vésperas do jogo contra o Benfica aqui, que nós ganhamos 3-1, e depois o jogo do título em Famalicão ele estava connosco no banco. E, portanto, lembro da primeira competição europeia, Liga dos Campeões, diga-se, que esteve connosco presente em Alvar. Recordo perfeitamente as palavras dele ao intervalo. E pronto, Futebol Clube Porto e Jorge Nuno estão, de facto, ligados para sempre e com êxitos fantásticos. Como falámos há pouco do tal jogo sejonense da São João da Madeira, recordo-me que ele foi o primeiro a sair do autocarro quando chegámos a São João, estava uma multidão à nossa espera, e recordo-me que alguém lhe dá um soco e ele, ao entrar no autocarro de costas, as primeiras palavras que ele diz é: já ganhamos. Portanto, eu acho que deu o mote para aqueles 10 anos que vieram a seguir, porque quando o Futebol Clube do Porto ia, éramos recebidos muitíssimo mal, mas conseguimos fazer disso sempre com uma grande vontade de ganhar os títulos que nós viemos a ganhar a seguir. O jogo que eu me lembrava mais e que eu acho que o Presidente me deu mais valor, eu acho que sinceramente foi essa final da Liga dos Campeões em Alvar, por tudo aquilo que envolveu, a agressividade do jogo, uma multidão contra, tivemos que mudar de hotel na véspera. Esse, no meu ponto de vista, talvez seja o momento mais marcante para o nosso Presidente relativamente ao campeonatismo. No que diz respeito ao futebol, eu julgo que a Liga dos Campeões em Viena será, no meu ponto de vista, também o momento mais marcante para o Presidente. No meio de tantos, não é? Portanto, é difícil, todos eles têm um sabor especial, mas eu julgo que esses dois, no hóquei e no futebol, acho que são os mais marcantes. Foi um prazer conhecer o novo Presidente na altura, que eu vim para cá em 78, e o nosso Presidente é eleito em 82, e lembro-me exatamente da presença que ele tinha em inícios da época. Era uma presença constante, acompanhava as equipas e, portanto, isso dava-nos uma força e uma vontade de conseguir vencer as coisas, porque na altura as coisas eram todas difíceis. Passar a ponta rápida era complicado, e ele ajudou-nos a percebermos que todos juntos éramos um só, e um só, com uma força tão grande, conseguíamos ultrapassar os obstáculos. Todas as competições a nível de futebol que se ganhou foram fantásticas. Eu tive o privilégio de participar na primeira equipa, na equipa que lhe deu o primeiro título nacional, em 83. O basquetebol foi a modalidade que lhe deu o primeiro título nacional. E, portanto, isso é marcante. E ao ser marcante, diz-nos tudo o que é este Presidente com tantos títulos, que merece o nosso apoio, que merece a nossa gratidão, que é um Presidente que não ficará no nosso coração para sempre. O Presidente tem um modo de estar tão sui generis que nos dá vontade de pensar que tudo é normal. Como jogador, como volto a dizer, sempre esteve presente nos jogos, nos inícios da época aparecia sempre. Como treinador também esteve sempre presente. Eu como treinador adjunto e depois como principal também senti o apoio dele permanente. Depois tive também a felicidade de ele ter confiança em mim e me convidar para a direção. E, portanto, é um trajeto normal de um Presidente com sucesso, de um Presidente que não é preciso falar muito dele porque a história diz tudo. É uma satisfação enorme estar aqui no clube e com ele, não é? Eu conheci o Presidente muito antes de estar no Futebol Clube do Porto. Tive a possibilidade de o conhecer em tertúlias, na Petúlia, porque era onde o Presidente e o próprio José Maria Pedroto frequentavam muitas vezes,
E por isso as imagens que eu tenho são dessa altura, que eu era muito jovem, mas já acompanhava naturalmente a proximidade de todos os elementos do Porto, e o Presidente fazia parte desse lote de pessoas, mesmo antes dele ter entrado no Porto. E isso depois foi naturalmente avolumando o conhecimento pelo dia-a-dia e pela proximidade da modalidade de handball, que era aquilo que eu exercia cá. Vim para cá muito jovem, entrei como treinador dos iniciados e depois colaborador e segundo treinador com o professor António Cunha. E por isso essa tarimba foi-se consolidando, e é essa a imagem que tenho naturalmente do Presidente. O Presidente teve um impacto incrível, foi no desporto português, não só no Futebol do Porto, mas no desporto, porque ao fim destes anos todos, conseguir entrar e manter-se sempre no Galarim não é fácil. E agora é evidente que eu me fui habituando a ver uma pessoa dinâmica, perseverante, com grande espírito de confiança e de liderança. E isso é que vai fazendo, nós vamos colhendo frutos de tudo aquilo que vamos vendo à nossa volta. E ele é, efetivamente, uma pessoa que marcou o desporto português e o desporto, para mim, o mundial. É inacreditável poder fazer um retrato vivo daquilo que é a presidência do Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa durante estes 40 anos. É muito difícil, porque tudo aquilo que foi possível ganhar, ganhou, tudo aquilo que foi possível conquistar, conquistou, e além disso tudo ainda tem esta obra magnífica do Pavilhão Dragão Caixa, o Estádio do Dragão, o próprio Olival. Todas essas coisas são naturalmente coisas marcantes na vida de todos os portistas e na vida do Presidente. A primeira vez que nós contactamos com o Presidente foi quando assinalou-se a parceria, que foi no Hotel Sol Verde. Foi quando foi a apresentação do projeto da AJM Futebol Clube do Porto, e foi a primeira vez que contactamos diretamente com o Sr. Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Eu acho que tem sido excelente para nós o contacto que nós temos tido com o Sr. Presidente, porque ele transmite-nos a todo momento uma confiança enorme nas nossas capacidades e que nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. É alguém que faz questão de manter um contacto muito próximo connosco, e para nós atletas isso é completamente gratificante e também acaba por ser uma grande motivação saber que o Presidente do Futebol Clube do Porto e o Presidente mais titulado do mundo está do nosso lado e confia em nós e no nosso trabalho. Nasci numa altura em que nós dominamos completamente e foram muitos títulos, mas se eu tivesse que realçar, eventualmente seria a conquista da Liga dos Campeões com o José Mourinho no Leme. Lembro perfeitamente de estar a ver esse jogo e ser completamente emocionante, e foi um título super importante para nós, mas é como costumo dizer, cada conquista tem um sabor especial e são mesmo muitos títulos e que ficam na história não só do grandioso Presidente, mas também do grande Futebol Clube do Porto. Um sentimento de admiração mútuo, e ele já nos contou tantas histórias dos tempos dele, de presidência anteriores e tudo mais, que assim de repente não me estou a lembrar de nenhuma, mas são muitas. Já temos algumas convivências, nós e a equipa, e para nós ficamos ali especadas a olhar e a ouvir tanto conhecimento, tanta história e a memória gigante que ele tem, que se lembra de todas as datas, os nomes de toda a gente. É fantástico. Para mim, a marca mais relevante dos 40 anos de Jorge Nuno Pinto da Costa é, sem dúvida, a marca do sucesso. Rodeado por respeito, a admiração, a ambição, a determinação, aquela luta constante que nos faz sentir como verdadeiros dragões. Daí ser o presidente do clube que ganhou mais títulos no mundo. Recordo vários momentos com o presidente, e um deles foi o facto de ter sido chamado a uma reunião de conselho de administração do Futebol Clube Porto, por ter chegado a uma final dos campeonatos do mundo de natação e ter batido o recorde ibérico dos 50 metros livres.
Eu fui surpreendido por esse momento, que ainda hoje recordo com imenso orgulho. Sr. Presidente, muitos parabéns, bem-aja, grande abraço e viva o Futebol Clube do Porto. Foram, de facto, várias vezes que tive o privilégio de estar com ele pessoalmente, mas foi uma vez numa gala em que recebi um título de campeão nacional. Não sei recordar já o ano, não sei se foi 2007, 2008, penso que foi por aí. Sim, consigo recordar como se fosse hoje, não é? Foi um orgulho enorme conhecer o presidente do Futebol Clube do Porto, do meu clube do coração, não é? De forma incisiva, como ele defende, de facto, todos os interesses do clube, e tentei seguir sempre. É uma pessoa que diz sempre aquilo que pensa, muitas vezes não gostam, mas ele diz, e portanto muito direto, e eu tentei sempre seguir essa forma, e por isso consegui também conquistar os títulos que conquistei. Um palmarés incrível. Acho que é difícil descrever um momento, penso que todos foram, e acima de tudo a forma como o Presidente valoriza todos os atletas de qualquer modalidade. Eu falo por experiência própria. Portanto, acho que é de louvar, de facto, a forma como ele não discrimina ninguém e trata todos da mesma forma. Terminei a minha carreira da forma como qualquer atleta do Porto se calhar gostaria, não é? Com a presença dele, e sempre com aquele espírito brincalhão que ele tem e engraçado em interagir com as pessoas e com os atletas. Portanto, foi um momento de facto muito marcante para mim que vou guardar para toda a vida, não é? Sem dúvida. Jorge Nuno Pinto da Costa é uma forte variável da estabilidade e do alicerce do clube. É notável o desejo e a vontade incessante de vencer. A sua persistência e consistência na estrutura que criou também. Tem visão e é pragmático. Sonha e concretiza. É decidido, carismático, corajoso. Acredito que é um grande responsável por manter viva a chama, o sonho, o propósito e o amor de tantas pessoas ao nível nacional e internacional, pelo clube e pelo desporto. Num almoço no Museu do Futebol Clube do Porto ou nos Dragões de Ouro, o facto de ter falado com o Sr. Presidente para a possibilidade de melhorar ou efetivamente mudar as instalações na secção de boxe, e pouco tempo depois disso, o Sr. Presidente concretizar o pedido. É um Presidente que dá voz aos atletas, e isso é muito importante para os mesmos. A escuta ativa, a compreensão empática, e ali, naquele momento de confusão e de barulho nos Dragões de Ouro, ele ouviu, prestou atenção e tomou nota mentalmente, do humano para o humano, cara a cara, sem hierarquias. Há, indiscutivelmente, um tempo no Futebol Clube Porto até Pinto da Costa e um tempo após com Pinto da Costa. Isso é inegável, está aos olhos de toda a gente, a obra fala por si e o bilhar não foge à regra. A transformação estrutural, a capacidade organizativa internacional, os resultados desportivos e, por que não, no plano das relações humanas, são aspectos bem vincados de como nós nos deixamos arrastar completamente, no bom sentido, por um líder que nos encanta e que nos ensina o caminho com tanta simplicidade. O Presidente fala frequentemente em futuro, ele que é incansável, que é insaciável e que é de um humanismo inultrapassável.
É uma relação emocional que a secção mantém com o seu presidente, a quem tanto deve. Eu devo muito ao presidente, nós devemos muito ao presidente, o bilhar deve muito ao presidente. Não se pense que se está a falar de coisa pouca quando se fala em conquista no bilhar do Futebol Clube do Porto. Até a chegada de Pinto da Costa à presidência do Futebol Clube do Porto, melhor dito, éramos, digamos, um clube simpático, mas perdedor. Em 30 anos tínhamos conquistado 4 títulos e após isso, para que se perceba através da frieza dos números o que aconteceu, após isso ganhamos 62 títulos masculinos, 45 títulos femininos, subimos ao topo da Europa com a conquista, como já disse, do título europeu, mas também com o reconhecimento da comunidade internacional da importância que o Futebol Clube do Porto tinha no plano organizacional. A firmeza de caráter, o humanismo transcendente do Presidente e o carinho que ele dedica ao seu, entre aspas, Futebol Clube do Porto e a tudo o que lhe diz respeito, desde os mais pequenos pormenores, desde as importâncias relativas que, por exemplo, a modalidade de bilhar tem. Compreendida essa relatividade, o Presidente acarinha todos de igual modo, incentiva todos de igual modo, projeta tudo de igual forma, dando-lhes uma importância igual. Mas não se pense que ele, por ter esse humanismo transbordante, não se pense que ele não é firme de caráter. Não, é precisamente o contrário. Duas condições que conjugam dificilmente nele, no nosso entender, são características marcantes do seu percurso impressionante à frente dos destinos do Futebol Clube do Porto.